No ar, Manhã Melhor com Gui Moreira. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Band. Meu entrevistado agora é o médico Gabriel Fortucci, ele que é especialista em medicina integrativa e veio falar de modulação hormonal aqui pra gente hoje. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui. É um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso. Doutor, qual a importância dos hormônios aí no papel do envelhecimento? À medida que as pessoas envelhecem, elas vão perdendo hormônios. E devido a essa perda, a gente começa a ter problemas que antes a pessoa não tinha. Então, a pessoa começa a ganhar peso, a pessoa começa a ter seus cabelos esbranquiçados e ruins, as mulheres acabam tendo fogachos. Conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo seus hormônios. E uma modulação hormonal de qualidade, ela se faz necessária, sempre no método certo, que é através dos hormônios bioidênticos, mas com um profissional de qualidade que vai levar em consideração a individualidade de cada um. Porque o que serve para mim não serve para você e vice-versa, né? E ainda falando sobre os hormônios, as crianças também podem fazer essa modulação? Ela vai ter o seu desenvolvimento muito prejudicado se a gente não fizer uma modulação certa com ela, com T3 e T4. Também a gente usa uma coisa que ninguém fala porque não está divulgado na comunidade científica, que é a progesterona em doses fisiológicas em crianças. Por quê? Porque a progesterona ela é um hormônio que vai fazer o remodelamento do sistema respiratório. Então, é o que melhor age ali. Então, as crianças com asma, com rinite, com sinusite, com amidalite frequente, elas vão se beneficiar disso, principalmente no inverno. Mas, claro, com acompanhamento médico e com a dose adequada para cada um. A gente está falando de doses fisiológicas. Uma outra coisa também que a gente está tendo na clínica, as crianças com TDAH, com autismo, essas crianças elas se beneficiam muito da progesterona, porque a progesterona ela age no sistema nervoso central, modulando os receptores GABA e gera uma calmaria, gera uma melhora do sono, da ansiedade, da atenção. É algo muito interessante que eu tenho visto resultados na clínica, mas infelizmente ainda se tem o preconceito quando se fala de hormônios. E é um hormônio, diferentemente do estradiol, diferentemente da testosterona, que não provoca maturação precoce, que não faz com que a criança entre na adolescência mais cedo, né? Então, é um hormônio que dá para usar sim doses fisiológicas e a gente tem isso na clínica muito bem estabelecido. Dr. Gabriel Fortucci, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor na Band. Eu que agradeço, Gui. É sempre um prazer a gente estar informando as pessoas sobre assuntos que são tão batidos e tão preconceituosos como a questão dos hormônios, e a gente espera as pessoas aí no consultório se elas decidirem se consultar, tá? E sempre façam acompanhamento médico personalizado. É essa a dica que eu falo para todo mundo. E eu recebo aqui no Café na Band agora o Dr. Públio Viana, ele que é médico radiologista e intervencionista, para falar de um tema super interessante, que são os novos procedimentos minimamente invasivos. Não é isso, doutor? Bom dia. Bom dia, Gui. É um prazer estar com você aqui nesse programa do Manhã Melhor na Band. Doutor, para começar, responde para a gente como são realizados os novos tratamentos aí sem cortes. Na prática, Gui, esses procedimentos minimamente invasivos, eles vêm ganhando aí um grande corpo porque não tem corte nenhum. São procedimentos que são muito pouco invasivos. Você, através de pequenas punções pela pele, seja com agulha ou com catéteres, você consegue atingir os diversos órgãos e aí tratar pequenos tumores benignos ou malignos, seja com destruição por calor ou por frio, ou seja por destruição porque você diminui a vascularização, ou seja, a nutrição desses pequenos tumores, fazendo com que eles ou parem de sangrar ou reduzam de volume, reduzindo assim os seus sintomas compressivos loco-regionais. E para quais casos é possível realizar esses procedimentos? Essa é uma especialidade muito ampla, Gui. Então, se a gente for falar, por exemplo, de um órgão como a tireoide, nódulos pequenos da tireoide, tumores pequenos, menores do que 1 centímetro, malignos, antigamente eram tratados exclusivamente com cirurgia. E o paciente perderia toda a sua glândula e teria que fazer reposição hormonal para o resto da sua vida. Atualmente, para pequenos tumores menores do que 1 centímetro, do tipo papilífero, que chamamos de micropapilífero, a gente consegue, através de uma agulha colocada pelo pescoço, com anestesia local e com apenas uma sedação super leve, você consegue tratar esses tumores em 20 a 30 minutos e o paciente retorna às suas atividades laborais já no mesmo dia. Doutor, e com isso os pacientes enfrentam menos riscos? Com certeza, os riscos desses procedimentos são muito inferiores ou muito menores do que numa cirurgia, de modo geral. Você tem pequenos
pequenos hematomas locais na pele, um pouquinho de dor, você consegue ter bons resultados com infinitas taxas de complicações menores do que o esperado para o procedimento cirúrgico como um todo. Agora responde pra gente, como são os resultados dos procedimentos com essas novas técnicas? Os resultados são simples, assim, vou dar um exemplo por órgão. Por exemplo, um paciente do sexo feminino que tem dor pélvica, tem sangramento uterino abundante, no período menstrual, tem dor, dificuldade de engravidar, e ela faz um exame de imagem com seu ginecologista e diagnostica um mioma. Na terapia térmica ou na embolização, esses pacientes são tratados e têm alta no mesmo dia. Então é um regime de hospital-dia, em poucas horas ele volta para casa, quase nada de dor e com a recuperação quase completa dos sintomas na primeira semana. Se é sangramento, no dia seguinte você já não tem mais sangramento, você pode ter pequenos escapes de sangue. Se é dor, na primeira semana a dor já desaparece. Se é aumento de volume do útero causando compressão, esse aumento de volume vai reduzindo até o primeiro mês, então a melhora dos sintomas ela é exponencial no primeiro mês após a embolização e as taxas de efetividade gestacional são extremamente altas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Bom dia a todos, obrigado Gui pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui esclarecendo as dúvidas sobre a radiologia intervencionista e seu papel no tratamento das doenças do corpo como um todo de modo minimamente invasivo. Aqui comigo o Thiago Caldeira, ele que é nutricionista e especialista em emagrecimento. Thiago, bom dia. Bom dia, Gui. Muito obrigado pelo convite do programa. Thiago, qual é o caminho para emagrecer de forma saudável e sem o efeito sanfona? Legal, parabéns pela pergunta. Inclusive, muitos pacientes chegam até o nosso instituto com essa dúvida. As pessoas hoje, elas acabam emagrecendo através de remédios, as pessoas acabam fazendo jejuns, acabam fazendo dieta que não é específico dela. É uma dieta do problema. Qual que é a dieta do problema? Você tá com uma dor de cabeça, eu te dou um Advil. Você tá com dor de estômago, eu te dou um Omeprazol. E lá no instituto, o que a gente faz, Gui? A nutrição 3.0, que ao invés de a gente observar o problema, a gente observa a causa do problema. O que originou isso para as pessoas estar engordando. Então, em cima disso, a gente faz análise metabólica, exame de sangue, ajusta o metabolismo, para que em cima disso as pessoas venham a perder peso e não tenha o famoso efeito sanfona que volte a ter o reganho deles. Agora uma dúvida bem interessante, por que pessoas que comem pouco não conseguem emagrecer? Dieta não é lógica, porque se fosse lógica, todo mundo diminuiria a quantidade de carboidrato, treinaria muito e estaria totalmente magro. E a gente vê que na vida real não é isso que acontece. As pessoas, elas diminuem comida, treinam muito e acabam não emagrecendo. Por quê? A gente tem algo no nosso corpo que chama taxa metabólica basal. Gui, o que é isso? São quantas calorias você tem que ingerir só para estar vivo. Então, se você ficar de braço cruzado na sua cama o dia inteiro, só pelo fato do coração, pulmão e rim trabalhar, às vezes você tem que ingerir 1.500 calorias. O que hoje as pessoas acabam fazendo? Ingerindo menos calorias do que isso. Então, como um recurso de sobrevivência, o que o corpo faz? Eu vou na gordura e vou utilizar como fonte de energia? Vou nada. O que ele faz? Ele acaba no tecido muscular. Toda vez que você acaba utilizando o músculo como fonte de energia, você retarda a sua massa muscular e quando tu retorna a comer, é mais fácil de você engordar. Você ganha o sobrepeso e aí vira o efeito sanfona. Por isso que é importante comer as coisas certas também. Exatamente. Qual é o segredo para emagrecer sem perder massa muscular e também sem ficar flácido? Inclusive, lá no Instituto nós temos um método que chama Coma Mais para Perder. E esse método ele tem feito muito sucesso porque é exatamente isso que acontece. A gente induz o nosso paciente a comer mais vezes no dia, mas também não é qualquer tipo de alimentos. É comida de verdade, descascar mais, desembrulhar menos. E os ajustes nutricionais constantemente. Então é bem provável que o paciente que passa conosco aqui, ele vai ter uma dieta durante 15 dias, só que depois de 15 dias, o organismo e o metabolismo dele vai estar totalmente diferente. Então a gente vai fazendo pequenos ajustes na dieta para intensificar o processo de perda de gordura corporal e, consequentemente, o músculo consegue absorver o tecido muscular. E lógico, se a pessoa for falar em músculo e não falar de musculação, não existe. Então, a musculação com treino bem dividido é o que vai favorecer o aumento da massa muscular e diminuição de gordura corporal. Ótimas informações. Tenho certeza que várias pessoas tiraram as suas dúvidas, porque realmente são temas até polêmicos, né? Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor da Band. Eu que agradeço esse bate-papo incrível. Estética íntima feminina, tema interessante. E quem fala sobre esse assunto é a Joyce Brandão,
fisioterapeuta uroginecológica. Não é isso? Bom dia. Olá, Gui. Obrigada pelo convite. Um bom dia. É um prazer estar aqui com você para falar desse tema tão importante, né? Que é a estética íntima. Joyce, falar sobre sexualidade feminina hoje em dia ainda é um tabu? Sim, Gui. Falar sobre sexualidade feminina ainda é um tabu em várias religiões e também na brasileira. A gente vê muito isso, principalmente porque a mulher ela não foi criada para ter ali uma boa relação com a sua sexualidade. Desde a infância a gente é criada meio que tendo como um tabu, né, a região íntima, até diferente dos homens que são estimulados a essa sexualidade muito cedo, a mulher ela é mais reprimida com essas questões, então o fato de conhecer a região íntima, de pegar, né, tudo isso tem a ver aí e vai criando na mulher aí uma certa crença de que é errado lidar com a sua região íntima ou ter prazer e tudo mais. Então é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque a sexualidade ela faz parte da vida da mulher, do ser humano e principalmente aí associada com a qualidade de vida. E o que seria a estética íntima feminina? Então, a estética íntima feminina ela é um conjunto de técnicas que na maioria das vezes são menos invasivas para proporcionar aí uma melhora da aparência da região genital mesmo, né? Então, a gente tem várias técnicas aí que a gente pode utilizar para vários fins, mas ela vem aí como um cuidado a mais que a gente tem que ter nessa região, assim como a gente faz no rosto, passa um creme, enfim, faz um tratamento, um clareamento, tudo que a gente faz no rosto e no corpo a gente também consegue fazer na região íntima. Então a estética íntima ela vem aí para trazer mais autoconfiança, né, para a mulher, para deixar essa mulher mais empoderada e com menos vergonha aí da sua região. E tá super em alta, né, fazer esses tratamentos estéticos. Tem lasers, tem várias técnicas, né, Joyce? Lasers, peelings, até o tratamento que a gente oferece lá no consultório, que é bem inovador, que é a linfoplastia sem cortes, né, que é a redução daquele lábiozinho que incomoda as mulheres, às vezes nas atividades, na academia, às vezes até para ter relação. Joyce, para finalizar, conta pra gente quais são esses tratamentos disponíveis e se eles podem melhorar a vida das mulheres. Sim, então a gente tem uma gama de tratamentos, assim como para o corpo, né, nós temos para a região íntima também, que vão aí desde a parte de clareamento da região, com laser, com peeling, a parte de laser também interno de canal vaginal, então conforme a mulher vai envelhecendo, vai perdendo estrutura de colágeno ali no canal, pode favorecer escape de urina, e a cerejinha do bolo que eu falo, que é o que a gente mais faz, que procuram bastante, que é a linfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios, né, vaginais ali. Então a gente tem esse procedimento e é um sucesso. Joyce, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor na Band. Muito obrigada, Gui, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E você, mulher, que se interessa por esse tema de estética íntima e sexualidade feminina, pode me seguir aqui nas minhas redes sociais, que você será muito bem-vinda. E antes de encerrar o programa, a doutora Juliana Cristina explica como deixar os lábios mais bonitos com preenchimento labial de maneira natural. Vamos ver. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa ligado aqui comigo. Você já pensou em realçar a beleza dos seus lábios, mas tem medo de ficar artificial? Eu entendo você. O preenchimento labial tem evoluído muito e hoje ele é sinônimo de harmonia, sutileza e naturalidade. Quando você procura esse procedimento, o que você quer não é só volume. Você quer lábios mais definidos, com contornos mais bonitos, mais hidratados e com aquele ar saudável. E isso é totalmente possível com a técnica certa pensada especialmente para o seu rosto. O ácido hialurônico, que é o material usado no preenchimento, já existe no nosso corpo, ou seja, ele é biocompatível e seguro. E o melhor, os resultados são imediatos. Você sai do consultório e já consegue ver a diferença, mas sempre com equilíbrio e sem exageros. O preenchimento labial é sobre equilíbrio, é um cuidado que valoriza seus traços, respeita a sua individualidade e realça o que você tem de mais bonito. Um detalhe que faz toda a diferença e que transforma a sua autoestima e a forma como você se sente todos os dias. Hoje, nossa conversa termina aqui. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais para mais dicas. Um abraço e até o nosso próximo encontro. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Eu volto semana que vem aqui na tela da Band com mais um café do Manhã Melhor para você. Até lá!